Bom, gente, a gente vai iniciar aqui falando sobre, na verdade, fazendo uma revisão sobre os ciclos biogeoquímicos, que como vocês podem observar, o módulo 2 nós já concluímos, tá? Então, como nosso último conteúdo foram os ciclos, a gente vai dar uma revisada sobre eles, tá? Eu estou utilizando o material do resumo em telas da própria UNOI, porque é um material que vocês têm disponível, então facilita aqui o nosso processo. Bora lá, então vamos para os ciclos biogeoquímicos. Quem são os ciclos biogeoquímicos? O termo, biogeoquímico, ele é utilizado para denominar aí os movimentos cíclicos desses elementos que formam os organismos vivos e por isso bio, e o ambiente, geo, desses elementos químicos e por isso lá no nome biogeoquímicos. O material de vocês diz assim: os elementos químicos que fazem parte hoje de um ser vivo podem estar em outro no futuro. Essa reciclagem de matéria orgânica é constante em nosso planeta. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles vêm deixar bem claros a importância desse processo dentro da natureza para que nós possamos manter esses elementos que são extremamente importantes para a manutenção também da vida. Então, se não tivesse esse reaproveitamento desses compostos, desses componentes da matéria orgânica, que são esses átomos, esses elementos químicos, provavelmente seria, não teria como haver a continuidade da vida, aí, como bem diz o último ponto aqui do material de vocês. Então, uma também das principais características desses ciclos é a interligação íntima entre os componentes abióticos e bióticos, Esse A em biologia, na frente, vocês sabem já falei várias vezes para vocês que significa negação, Então, abióticos que não têm vida e bióticos aqueles que têm vida. E o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, ele se dá a partir de um reservatório desse elemento. E na Terra, nós temos dois principais reservatórios, que é a atmosfera e a crosta terrestre. A partir desses dois reservatórios, nós também vamos conseguir classificar esses ciclos biogeoquímicos em ciclos gasosos e ciclos sedimentares. Quem são os ciclos gasosos, professora? Os ciclos gasosos são aqueles que têm como reservatório a atmosfera, enquanto que os ciclos sedimentares são aqueles que têm como reservatório, desses elementos a crosta terrestre. E aí um exemplo, professora, de ciclo gasoso: o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, que são os três principais, os mais importantes ciclos gasosos aí, e são os que a gente estuda. E os ciclos sedimentares, professora? Exemplo, ciclo do fósforo e ciclo da água, porque eles possuem como reservatório a crosta terrestre. Tá, e aí a gente vai começar a entrar especificamente em cada um dos ciclos. Vamos começar pelo ciclo da água, porque é considerado um ciclo sedimentar, e um ciclo bem simples, O ciclo da água, gente, é um ciclo bastante simples, A água líquida proveniente aí dos rios, lagos, oceanos, que tem bem claro aqui na imagem, ele vai sofrer evaporação aí e forma vapor de água. Então, essa água vai estar mudando o seu estado físico, por conta também, e é importante a gente lembrar isso, que a água só consegue mudar de estado físico por conta também da mudança da temperatura. Quando esse vapor de água, na verdade, chega nas regiões mais altas da atmosfera, onde as temperaturas também são mais baixas, Fica mais frio, esse vapor de água ele vai se condensar. E aí vai originar, então, as nossas queridas nuvens. Pode ocorrer também, gente, dentro dessas nuvens, a solidificação aí dessa água, E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter a formação de pedras de gelo ou de neve, que quando se precipitam, e a precipitação a gente pode fazer logo referência à chuva. Se essa nuvem tiver com água somente, vai cair água, Mas se ela já tiver, as temperaturas estiverem muito elevadas, pode se precipitar também na forma de granizo ou de neve, beleza? Tá, depois que ocorre essa condensação do vapor de água, essas nuvens, que se formaram, elas vão se precipitar e vão devolver aí à superfície terrestre a água na forma líquida. Ou, como eu já falei, em granizo e neve.
além das etapas naturais aí do ciclo da água, vamos ler bem aqui o que esse segundo ponto fala para vocês. Parte do ciclo da água passa pelos seres vivos, pois estes acumulam água em suas células, adquirem água do ambiente por absorção, ingestão, etc. E devolvem água para o ambiente pela transpiração, respiração celular, excreção ou morte, lá quando eles entram em decomposição, que também liberam a água. Tá? Então, é possível considerar também, né, algumas etapas a mais devido à participação nossa, né, de seres vivos. Já não somente seres humanos, mas seres vivos. Inclusive, a imagem aqui do material de vocês retrata isso na forma aí das plantas. Então, a partir do consumo da água e de outros processos que envolve, né, como a respiração, a decomposição. Aqui a gente está mostrando, na imagem, mostra o processo de transpiração feito pelas plantas. Então, as plantas estão fazendo essa devolutiva dessa água para a atmosfera por transpiração, ou evapotranspiração, né? Quando elas liberam vapor de água, e aí ele chega lá nas altas temperaturas, condensa e também forma nuvens, ok? Dentro dos seres vivos, a água também é utilizada, gente, em processos de síntese de substâncias orgânicas, além também de atuar como reagente ou solvente de diversas reações químicas celulares. E é por isso que grande parte do nosso corpo, eu nem vou falar nas diferenças de idade, eu vou falar numa média, né? Então, o corpo do ser humano, por exemplo, é composto cerca de 75% dele por água, que vai variar aí se nós fôssemos entrar nas questões de idade. Então, essa água é extremamente essencial por conta de que as reações químicas para o funcionamento do nosso corpo, elas dependem da água, ok? Então, para o ciclo da água, a gente fecha aqui. Vamos ver o próximo ciclo? Então, a gente tem aqui agora o próximo ciclo, o ciclo do carbono, né? E aí, o ciclo do carbono, ele já é classificado como um ciclo gasoso. Tá, professora? A gente sabe da extrema importância do carbono, né? Ele é um elemento bastante importante, que é o principal constituinte, inclusive, das moléculas orgânicas. O ciclo do carbono, gente, ele é baseado em dois processos metabólicos, né? A fotossíntese e a respiração. Isso porque, gente, esse ciclo ele consiste na fixação do oxigênio pelos autótrofos a partir da fotossíntese ou da quimiossíntese. Fixação do oxigênio não, fixação do carbono. Desculpa, tá? Então, os seres autótrofos, quem são eles mesmo? Falei de autótrofos, né? E vocês bem sabem que são aqueles que são capazes de produzir a sua própria matéria orgânica. E eles o fazem pelo processo, né? Eu vou citar a fotossíntese, porque é o que tem aqui na imagem, aí fazendo a assimilação do gás carbônico e aí depois a liberação do oxigênio e com esse gás carbônico eles produzem a sua matéria orgânica e a gente vai dizer aqui como principal matéria orgânica produzida a glicose, onde a planta vai utilizar aí para no seu metabolismo, né? Para se alimentar, vamos dizer assim. Ok. Os seres autótrofos, eles são capazes de fixar o carbono também na forma de compostos orgânicos, né? E esses compostos, eles vão ficar disponíveis para os próximos níveis tróficos. Então, esses próximos níveis tróficos, como por exemplo esse herbívoro que aparece bem aqui na imagem, ele vai fazer a absorção do carbono, né, pelos próprios processos de alimentação, né, porque esse carbono vai estar presente nas substâncias orgânicas, e ele vai fazer a liberação desse gás carbônico no processo de expiração, como resultado da própria respiração celular. Então, eu costumo dizer também que o ciclo do carbono ele está intimamente ligado com o do oxigênio quando nós nos referimos ao processo de respiração aqui, de inspiração de O2 e liberação de CO2. Beleza? Mas a gente já falou também que esse CO2 também é liberado lá na decomposição e queima de matéria orgânica. Tá. Vamos para o próximo ciclo. Gente, a gente não pode falar do ciclo do carbono sem citar os processos de
do efeito estufa, que é um processo extremamente natural. Às vezes as pessoas ouvem, efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural, né, que possibilita o aquecimento do planeta na ausência do Sol, ou seja, à noite. Só que o que acontece? A grande disponibilidade desse gás que armazena calor, a grande disponibilidade dele em excesso, né, causa o quê? O aquecimento global. E esse sim é o vilão, tá? Então vamos pular para ciclo do nitrogênio. O que a gente pode falar aí sobre o ciclo do nitrogênio? Gente, na atmosfera terrestre, o elemento químico mais abundante é o nitrogênio. Ele vai representar aí aproximadamente 78% de todo o volume do ar atmosférico, tá? Só que o que acontece? O nitrogênio ele é um elemento assimilado por todos os seres vivos? Não, professora, não é. Tá? Então, ele não é assimilado por todos os seres vivos. Grande parte deles, ou inclusive nós, né, somos incapazes de fazer essa assimilação. Mas só que existe na natureza, gente, bactérias que são capazes de fixar esse nitrogênio. E são essas bactérias aí que vão fazer a introdução aí desse gás na nossa cadeia alimentar. Tá, vamos ler um pouquinho aqui o que o material de vocês diz. As plantas, elas absorvem o nitrogênio na forma de amônia e nitrato, integrando em sua biomassa, que então será passada para os níveis tróficos. Os animais excretam nitrogênio na forma de ureia, ácido úrico e amônia, provindo do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos. Ok, então vamos entender aqui o ciclo a partir do desenho. A gente vai começar com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Quem são elas? Tá? Essas bactérias, elas absorvem esse nitrogênio da atmosfera e depois elas vão transformar esse nitrogênio em amônia. Tá? Vamos seguir aqui o ciclo direitinho. Aí, o que as bactérias nitrificantes fazem? As bactérias nitrificantes, gente, elas são bactérias que elas são quimiosintetizantes, ou seja, elas vão fazer a absorção de um elemento químico, nesse caso a amônia, e transformar essa amônia em nitrito e depois em nitrato, que é a forma com que as plantas conseguem assimilar aí esse composto. Então, as plantas, elas não conseguem absorver o nitrogênio. Elas conseguem absorver o nitrato, que foi transformado em nitrato por conta de, primeiro, bactérias fixadoras e depois de bactérias que fizeram essa transformação aí de amônia até ele chegar no ponto do nitrato. Quando as plantas assimilam esse nitrato e os animais se alimentam dessas plantas, eles conseguem, então, ter acesso ao nitrogênio. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos que as questões de ciclo do nitrogênio, elas estão sempre muito interligadas com questões relacionadas à proteína. Então, se eu for responder uma questão e está falando sobre ciclos biogeoquímicos, está falando sobre proteína, não tenham medo em apostar no ciclo do nitrogênio, tá? E aí, o que vai acontecer? Por fim, as bactérias também desnitrificantes, o que elas vão fazer? Elas vão, são bactérias que são capazes de degradar, né, de forma anaeróbica, os compostos aí nitrogenados, o nitrato e a amônia. E aí eles vão fazer o processo inverso. Eles vão pegar agora o nitrato e a amônia e vão liberar esse nitrato e essa amônia na forma de gás nitrogênio para a atmosfera. Então, enquanto as fixadoras, elas fixam o nitrogênio e transformam em amônia, as bactérias desnitrificantes, elas vão pegar essa amônia e esse nitrato e vão transformar ele de novo em gás nitrogênio, fazendo com que ele termine o ciclo, né? E volte a estar disponível de novo lá na atmosfera. Beleza? Vamos para o próximo ciclo. Vamos agora para o ciclo do oxigênio, tá? Então, o ciclo do oxigênio também classificado como ciclo gasoso. No ciclo do oxigênio vai ocorrer aí a liberação e o consumo de oxigênio pelos seres vivos, né? Porém, nessas duas etapas, ocorrem diferentes formas físicas, o que faz com que esse ciclo seja um pouco mais complexo. Por quê?
Vou repetir, tá? Então, o ciclo do oxigênio, ele ocorre a liberação e o consumo do oxigênio pelos seres vivos. Vocês são muito espertos. Vocês já conhecem o processo fotossintetizante e vocês também sabem o processo de respiração. Então, essa liberação do oxigênio, ela vai se dar principalmente, né? Ela vai se dar, na verdade, pelos organismos fotossintetizantes. Então, eles utilizam o gás carbônico e liberam aí o oxigênio na fotossíntese. Mas eles consomem também, assim como os heterótrofos também, né, vão consumir esse oxigênio. De que maneira, professora? Pela respiração. Então, esses dois processos aí, ó, são feitos pelos seres vivos, só que de maneiras um pouco distintas, né? E também por organismos distintos, é claro. A principal responsável pela produção de oxigênio é a fotossíntese, como eu bem falei, né? Enquanto o principal reservatório de oxigênio para os seres vivos é a atmosfera. Então, a fotossíntese vai ser responsável por encher a atmosfera aí de oxigênio e a atmosfera vai liberar, vai nos fornecer, vai ser esse reservatório, como a gente falou no início da aula, e que vai estar disponível o oxigênio para que a gente consiga respirar. Beleza? Vamos ler o que o material diz. O gás oxigênio é utilizado na respiração aeróbica de plantas e animais. O gás oxigênio, gás carbônico e água constituem as três principais fontes inorgânicas de átomos de oxigênio para os seres vivos. Então, a gente, né, agora a gente vai explorar um pouquinho aqui a imagem, né? Vamos ver o que essa imagem retrata. Os dois processos que também, por isso, gente, a gente diz que o ciclo do carbono e do oxigênio são intimamente ligados, porque também o ciclo do oxigênio, ele se retrata muito a respiração e a fotossíntese. Ok? Podemos passar para o próximo ciclo, o ciclo do fósforo, né? O ciclo do fósforo agora já é um ciclo sedimentar, né? Porque ele é responsável pelo o seu reservatório está na crosta terrestre. Então, o ciclo do fósforo, é responsável pela atuação do elemento fósforo na natureza. Os átomos de fósforo fazem parte do material hereditário e das moléculas energéticas de trifosfato de adenosina. Ai, professor, o que é isso? Então, gente, todo polímero, que é uma substância complexa, formada por substâncias menores, por partes menores, né? E que a gente ainda vai estudar isso, mas eu acho que dessa maneira vocês conseguem visualizar. Ele é formado por partes, todo polímero é formado por partes menores. Que polímero é esse que a senhora está falando, professora? O nosso material genético. O nosso material genético, que é o DNA, né? E se eu fosse falar a nível de ácidos nucleicos, e aí eu incluiria DNA e RNA, eles são compostos por um grupo de três, que é composto por três estruturas, tá? Tem um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Gente, então é por isso que o fósforo é muito importante aí e faz parte do nosso material genético. Porque lá nesse nucleotídeozinho eu tenho uma molécula, a cada nucleotídeo eu tenho uma molécula de fosfato, que é quem? O próprio fósforo, tá? O que ele diz também? Que também faz parte das moléculas energéticas. No nosso corpo, amores, nós temos as moedinhas de energia. Quem são essas moedinhas de energia? Adenosina trifosfato, né? Que é o ATP. E que também vocês terão a oportunidade de aprender melhor sobre ele. E o ATP tem fósforo na sua composição, ok? 3 fósforos, né? Trifosfato. Tá, no ciclo de tempo ecológico, parte dos átomos do fósforo é reutilizado localmente. Solo, plantas, consumidores e decompositores em um intervalo de tempo relativamente curto. No ciclo de tempo geológico, parte do fósforo ambiental é sedimentada e incorporada às rochas em um intervalo de tempo muito mais longo. Então, a gente pode ver que o ciclo do fósforo ele é subdividido em ciclo de tempo ecológico e ciclo de tempo geológico, né?
E aí, dependendo desses dois tipos, a gente vai ter um intervalo de tempo relativamente maior ou menor. Esse fósforo, gente, ele é a partir da absorção do fósforo que os vegetais conseguem sintetizar ou produzir os compostos orgânicos complexos, podendo, então, assim, repassar, né? Passar os outros componentes bióticos pelo fluxo aí de matéria e de energia. Então, é a partir dessa absorção aí do fósforo, né, que os vegetais vão conseguir sintetizar muitos dos complexos orgânicos que eles precisam para que, então, essa energia seja repassada. Porque a gente sabe que dentro da cadeia alimentar, os produtores, eles são o nível eutrófico que tem maior nível energético, né? E esse nível de energia ele vai diminuindo dentro da cadeia. E eles precisam do fósforo para que eles consigam, então, produzir aí os compostos orgânicos complexos aí, extremamente necessários. O que mais que a gente pode falar sobre o ciclo do fósforo? Aos poucos, esse fósforo ele vai ser, né, como a gente já viu, vai ser assimilado também aí pelos herbívoros e depois pelos carnívoros e vai seguir aí a cadeia alimentar. A incorporação de fosfato nos sedimentos que compõem rochas submersas, ele se dá por um processo mais lento, né? E por isso ele está dentro do ciclo do tempo geológico aí. Ok? Eu acho que deu para a gente relembrar muita coisa, né? Fechar aqui o nosso conteúdo de ciclos biogeoquímicos. Eu espero que vocês tenham conseguido fixar legal. E caso vocês tenham alguma dúvida, né, a gente está aqui disponível. Um abraço.